O cronograma da reforma da Previdência prevê a promulgação em até 60 dias. Direto para Brasília, repórter Levi Guimarães. A reforma da Previdência deve ser aprovada no Senado até o dia 2 de outubro. É esse o cronograma oficial feito pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ao lado de líderes das bancadas. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça começa a tratar da proposta com a votação de requerimentos para a realização de audiências públicas. Ao longo da semana que vem estão previstas audiências para debater o tema e no dia 28 será apresentado o relatório da reforma, que será feito pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB. No dia 4 de setembro acontece a votação na CCJ e no dia 18 a matéria vai ser votada em primeiro turno pelo plenário. Após um período de interstício, no dia 2 de outubro, a PEC será votada em segundo turno para ser promulgada até o dia 10 de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembra que no primeiro semestre os senadores já debateram a Previdência em uma subcomissão e que, por isso, 60 dias são suficientes para aprovar. Mas um calendário de 60 dias é muito razoável dentro do que o Brasil aguarda do Senado Federal e dentro do ponto de vista do que nós fizemos com a Comissão Especial, é sem dúvida nenhuma a possibilidade de continuarmos nesses 60 dias aqui no Senado debatendo essa matéria. Continua o entendimento de que possíveis alterações na proposta vão vir em uma PEC paralela ao texto. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, explica que uma não atrapalha a outra. Ela será votada como uma única PEC na Comissão de Constituição e de Justiça. Depois de votada em plenário, é que o presidente Davi Alcolumbre tem a prerrogativa de fazer o fatiamento, de tirar a parte inovada e ela então se constitui como se uma PEC autônoma fosse. A oposição reconhece que é inevitável que a reforma seja promulgada, mas quer estender os debates. O líder da oposição, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, pede uma tramitação de pelo menos 70 dias. A nossa proposta é o prazo razoável de tramitação. O Senado é casa revisora do processo legislativo. O Senado não pode abrir mão do seu papel de revisor do processo legislativo. O Senado não pode ser um carimbador de uma proposta tão delicada. Além do cronograma da reforma da Previdência, os senadores decidiram avançar com propostas relacionadas ao novo Pacto Federativo para aumentar a distribuição de recursos para os estados e municípios. Entre elas, a repartição do Fundo Social do Petróleo e da venda dos direitos de exploração do pré-sal, a prorrogação do pagamento de precatórios e o fim da Lei Candir. De Brasília, Levi Guimarães. O senador Randolfo Rodrigues, quando fala em estender o debate, geralmente estender o debate no âmbito do parlamento significa adiar aquilo eternamente e não fazer nada. De qualquer maneira, ele está correto quando diz que o Senado é uma instituição e precisa analisar. O que o Senado não deveria fazer, e aí essa grande responsabilidade dos senadores, é descaracterizar uma reforma que foi bastante debatida na Câmara. O texto aprovado na Câmara é um texto que, enfim, não é o ideal, não dá para ter nada ideal no âmbito da política, é muito difícil, mas é a reforma possível, uma reforma que vai resolver o problema, a bomba relógio que está atualmente no sistema previdenciário. E o outro ponto que vai ser discutido e aí está a discussão se entra ou não, é a inclusão de estados e municípios. Talvez a coisa mais coerente a ser feita, ou mais adequada, é jogar essa discussão por uma PEC paralela, porque ela pode, de fato, inviabilizar a votação no Senado. A responsabilidade dos senadores, neste momento, é enorme. Exatamente isso. É compreensível a crítica que alguns senadores fazem, inclusive do partido do governo, né, sem ser oposição, de que não querem ver o Senado se transformando apenas em carimbador daquilo que vem da Câmara, né, chancelando tudo aquilo que vem. Então tem que haver um debate na casa de cima, digamos assim, e isso faz parte da democracia também, por isso temos esferas distintas, né, de poder. Mas os senadores precisam entender, primeiro, o grau de debate que já ocorreu em cima dessa proposta, dessa reforma, não só no Congresso, como no país, na sociedade como um todo. Segundo, que a bola veio rodando redondinha, digamos assim, né? Quer dizer, não é um projeto ideal,
como o Bruno lembrou, e ele é autor de um livro, né, Pare de Acreditar no Governo, não vamos esperar milagres ou coisas perfeitas vindo do governo. É exatamente isso, né? Você tem ali um monte de grupos de interesse, de pessoas que pensam diferente atuando em cima de uma mesma proposta. É óbvio que ela vai se desconfigurar um pouco, se desidratar no processo, mas aquilo que a Câmara conseguiu aprovar é muito robusto, é muito sólido e importante para o país. E os senadores têm a dimensão da coisa, eles têm a noção disso. Então agora cabe a eles ser célere nesse processo e aprovar o quanto antes. A questão dos estados e municípios, eu repito aquilo que eu disse antes, é muito importante para o Brasil, desde que não prejudique o andamento da reforma que temos, porque ela é boa. Acerca da importância do Senado, um ponto que o Constantino mencionou, que é importante destacar, o Senado não pode e não deve ser simplesmente um carimbador, um chancelador daquilo que vem para a Câmara. Isso é ponto pacífico. E agora, se os senadores conseguirem melhorar a proposta da Câmara, melhorar e não descaracterizar e não arruinar, será ótimo. E então fica o desafio, senadores. Se conseguirem melhorar os pontos que ainda podem ser melhorados, vão em frente, que a sociedade brasileira agradece.